Olá, eu sou o professor David Miranda, da disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos estudar o direito e a codificação, sua importância, seus passos históricos, os principais códigos que foram escritos nos tempos antigos e nos tempos modernos. Falaremos um pouco ainda do nosso Código Civil. Bons estudos e sejam bem-vindos. Para dar início ao nosso trabalho, eu vou trazer aqui a nossa apresentação para organizar e ordenar o nosso entendimento. Ele vai mostrar inicialmente os conteúdos que a gente vai precisar para os nossos estudos. Essa é a nossa disciplina e vamos ver o que nós estudaremos hoje. Codificação do direito, os códigos antigos, os primeiros códigos modernos e um pouco do nosso Código Civil brasileiro. Então, a codificação, ela vem da necessidade de se unificar as leis dispersas. Voltando um pouquinho aqui, voltando aqui a gravação para mim, quero trazer para vocês e informar que a codificação, né? O que é a codificação? A codificação, na verdade, é uma organização de um emaranhado de leis referentes a um determinado assunto. Esse emaranhado de leis pode vir de vários locais, né? Mas sempre relacionados ao mesmo assunto. Então, o que vem a ser a codificação? Existe um ramo do direito que chegou a evoluir e ele tem um amadurecimento jurídico de forma compreensível. E esse amadurecimento jurídico, ele necessita, às vezes, para que as regras não fiquem dispersas, que seja codificada, seja unificada em um conjunto harmônico e completo. Tá ok? Voltar aqui a minha apresentação para mostrar a vocês o que a gente vai estudar hoje. Bem-vinda, Daniele. A gente vai ver hoje codificação do direito, códigos antigos, primeiros códigos modernos e o Código Civil brasileiro. Então, a necessidade de codificação é por existir várias leis dispersas e essas leis precisam de uma sequência lógica, de uma harmonização entre elas. Isso é dado através de não só compilar, mas modernizar, mas atualizar a legislação em uma determinada esfera. Então, essa atualização, essa perspectiva, né, do direito ir um pouco mais além, a harmonização de leis dispersas, vão fazer esse todo harmônico no mundo do direito. Então, o código, ele tem essa questão, ele tem que ser harmônico, mas essa harmonia, né, essa sistematização, ela também tem que ter um fundamento.
cada parte do código deve se harmonizar com as outras partes, para que não haja contradições, para que não haja dificuldades. É um texto único, certo? Que facilita a todo e qualquer estudante do direito ou agente do direito a ter em um único local todas as leis referentes a um determinado assunto. Reúne o texto único em uma certa ordem de interesse ou totalidade. Deve ser um todo orgânico, onde cada parte se organiza, complementando e dando sentido à parte seguinte. Isso aqui a gente já trouxe um pouco para vocês. Então, como é essa construção? A construção do código é uma obra de modernização. Então, essa modernização vai dar a ele a oportunidade, né, ao povo, dar aos legisladores a ideia de que, a partir daqui, esses assuntos, essas problemáticas já estão sendo compreendidas, já está tendo essa cobertura jurídica com relação a ela. O legislador deve observar aquele que vai construir, que vai ser, como diz Paulo Nader, o artífice, né, porque ele entende que é uma obra de arte a construção de um código. Ele vai ter que observar os costumes. Deixa eu ver se o Taco aqui vai me ajudar. Costumes. Lembrar de manter as normas que já existem e são necessárias, mas também ter a certa liberdade em inovar, introduzindo novos institutos para o avanço social. Não é simples e requer um certo conhecimento científico e também um entendimento filosófico do direito. Segundo, né, Philomus Francesco Guelph, é a forma mais elevada, mais refletida, para a qual a consciência de um povo pode subir. Esse é o código. Então, veja que ele tem esse cuidado, esse zelo em entender que o código ele é uma expressão da sociedade materializada no mundo do direito. Não é só uma compilação, um agregado de leis. Ele é um conjunto. A Kelly está chegando. Sara, Daniele, boa noite. Sejam bem-vindas. Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, Sara. Estou ouvindo. Bem-vinda, Sara. Bem-vinda, Catarina. Bem-vinda, Daniele. Boa noite a todas. Então, vamos lá, tá ok? Vou dando prosseguimento aqui. A gente estava falando que... Falando um pouquinho do código, né? Como ele é percebido dentro do mundo jurídico. Nós temos aqui essa contrapartida da incorporação e da codificação, o que vem a ser a incorporação. Na incorporação é uma atividade bem mais simples, que tem sua necessidade, tem sua importância, porque às vezes o que se precisa, na verdade, é juntar as normas dispersas, então ela fica mais como um aglomerado de leis, não é uma codificação, mas para uma emergência, uma situação emergente que está acontecendo e que precisa dessa legislação compilada, junta. Então, a incorporação, ela vai pegando como se fosse tentáculos no mundo jurídico e ela vai buscando
toda legislação referente àquele determinado ramo do direito e junta, ok? Aqui, ó, agrupar consiste em agrupar em um só texto as normas dispersas em diferentes fontes. Não traz, é o ponto-chave da incorporação, certo? Ele não traz inovações e nem atualiza, e nem atualizações, ok? Não ficou legal, não gostei dessa minha marcação. Vamos dar um fim nela e trazer algo mais organizado. Então, a diferença principal da incorporação para a codificação é que na incorporação ela não traz atualizações, certo? Ela não traz atualizações. O resultado da incorporação é apenas uma consolidação. Não tem o rigor lógico, porque na verdade é só um agrupamento de leis dispersas. E ela pode vir dita, né, como um código aberto. A consolidação, quando ela não tem esse fechamento dessa legislação, ela pode ser identificada como um código aberto, que é justamente para indicar que esse texto, determinado texto, ele permanece sujeito a modificações, a alterações. Consolidação consiste em atender apenas a uma necessidade que venha a ser urgente, necessidade que venha a ser urgente, e também pode ser vista como uma etapa preparatória para a elaboração realmente de um código. Então, quando há essa preparação, geralmente ela vem de uma incorporação, de uma consolidação de leis já existentes. Na verdade, é um passo, né? Entenda-se como se fosse um passo para a codificação. Eu junto todas as leis referentes a determinado assunto. Ao juntar todas essas leis, eu já tenho uma ideia do que existe. Vejo as demandas da sociedade atual, dou uma modernizada nessa ideia, vejo o que é que está se precisando agora, conservo aquilo da legislação antiga, que tem seu fundamento, tem sua serventia, tem o princípio social, mantenho isso e faço uma sistematização mais organizada daquela legislação. Quanto tempo deve durar um código? É uma boa pergunta. Tem prazo de validade? Então, cada lei, cada legislação, ela tem um tempo, ela tem um prazo. Lana também chegando ao nosso grupo. Pronto. Mais um incorporando aqui ao nosso grupo. Boa noite, Lana. Voltando aqui a nossa apresentação. Tá ok? Boa noite, professor. Tá. Professor, estou escutando. Oi? Pronto, coisa boa. Bem, sim. Coisa boa, coisa boa. Dando continuidade aqui às nossas ideias,
a gente vai perceber que a codificação, que o tempo que cada código dura, varia muito. Às vezes a gente tem algo feito a Constituição Americana, né, que é muito antiga. Tem, sim, as suas atualizações, seus enxertos. Ela vai virando feito um Android, porque a sociedade vai mudando e ela também tem que acompanhar esse ritmo de mudança. Mas, normalmente, uma lei, ela não nasce com prazo de validade escrito nela. O que é que acontece? O código vai atendendo às demandas da sociedade, vai se fazendo os ajustes, né? Aquela ideia do magistrado, ao julgar, utilizando os costumes, utilizando a doutrina. Então, ele vai adaptando até quando puder. Quando aquele instituto já não couber mais uma interpretação de forma ampla que atenda aos anseios da sociedade, o código tem que ser mudado, a lei tem que ser atualizada. Aí é quando ela chega ao seu ponto final, onde ela tende a falecer. Então, para que serve um código? Primeiro, para organizar o direito. Nem todo código, ou melhor, nem todo ramo do direito, ele consegue uma codificação. Código não é transformar ele em algo difícil de ser compreendido, colocar uma chave secreta criptografada para que aquele ramo do direito fique incompreensível para os leigos ou até mesmo para os agentes do direito. Nesse sentido, a codificação tem o objetivo de organizar, dar estabilidade aos institutos jurídicos. Aqui, nesse sentido, o código vem com o objetivo de facilitar o entendimento, facilitar o emprego. Temos aqui o nosso amigo, Miguel Reale, que ele diz o seguinte: códigos definitivos e intocáveis não os há, nem haveria vantagem em tê-los, pois a sua imutabilidade significaria a perda do que há de mais profundo no ser do homem, que é o desejo perene de perfectibilidade. Aí, nem todos os ramos do direito podem ser codificados. Isso aqui a gente já comentou, que esse ramo do direito que tenta ser codificado ou que vai ser codificado, ele precisa já de um amadurecimento, ele já precisa de algo um pouquinho mais complexo. Direito administrativo não tem o Código do Direito Administrativo, ainda não tem, justamente porque precisa do amadurecimento. Então, vamos ver aqui essa alegação de Miguel Reale. O que é que ele tenta dizer a gente? Que não existem códigos nem definitivos e nem intocáveis. Isso é bom. Isso é bom. É uma ideia muito interessante. Não precisa. Por quê? Porque a sociedade muda. Se a sociedade muda e a legislação ela é fixa, haveria naturalmente uma caducidade da lei. Então, ainda bem que os códigos não são nem definitivos nem intocáveis. Agora, também não faz sentido. Eu promulgo o Código Civil Operário 2020. Quando chegar em 2022, eu já quero fazer um novo código, haja paciência. A construção de um código precisa de estudo, precisa de reflexão, precisa de um trabalho bem apurado e delicado. Não é algo fácil. Existem muitas nuances. Tem que se conversar com várias pessoas e com vários segmentos para que aquele texto que você quer dar a ele seja compreensível e abranja a maior quantidade de casos possíveis. Deixando claro, inclusive, alguns conceitos que precisa ter naquele ramo, que precisa ter naquela área específica, para que haja
para que sirva ao propósito, que é organizar, harmonizar aquele ramo do direito. Então, eles não são definitivos, precisam dessa imutabilidade, mas também não podem ser, vamos dizer assim, volúveis, né? Ao bel prazer de qualquer legislador que venha e o altere de forma individual ou egoísta. Não, também não é por aí não. Mas Miguel Reale, ele traz uma característica interessante do ser humano, que é a perfectibilidade. É a capacidade que o ser humano tem de buscar sempre em fazer o melhor, de estar sempre se aperfeiçoando. Perfectibilidade é a capacidade de eu me buscar sempre em construção, sempre evoluindo, sempre fazendo melhor, sempre querendo melhorar. Tá ok? Então é esse desejo, né, que Miguel Reale aqui nos aparece, nos presenteia com essa ideia de perfectibilidade. Professor, desculpa interromper, tem gente querendo entrar aí. Eu não sei se viram já. Como é que pode? Dona Geórgia está aqui se apresentando. Bateu ali na porta, né? Quem foi que viu? Foi Lana, foi? Sara. Foi Sara, não foi? Pronto, Sara. Bateu ali na porta, viu Geórgia chegando e eu fui abrir a porta. Veja só. Boa noite, Geórgia. Bem-vinda. Os códigos antigos, certo? A gente vai trabalhar agora esses antigos códigos que nos presentearam com sua, né, vamos dizer assim, com sua presença, mostrar que é realmente uma necessidade da humanidade deixar marcas de sua vivência, né, de serem presentes, de darem continuidade às suas ideias, seus pensamentos, e se organizarem como uma sociedade. Não só aquele amontoado de gente, não aquela turba, mas um modo organizado de se entenderem. Então, naturalmente, os códigos, eles envelhecem, certo? Naturalmente, eles envelhecem, porque a sociedade tende a estar sempre evoluindo. Os códigos envelhecem quando deixam de oferecer condições para a formação de novas construções jurídicas. Foi aquele tópico que eu coloquei. O código foi promulgado, entrou em vigência. Então, o que é que acontece? A partir do seu nascimento, o código ele já envelhece. Ele já começa a envelhecer. É como se fosse um ser vivo, que já ao nascer, já começa a envelhecer. Então, os magistrados, eles vão interpretando o código e adaptando os seus artigos à vontade social, àquilo que vai acontecendo, aos problemas que vão surgindo, às diversas situações que a vida por si só já apresenta. Então, quando essas situações já não conseguem mais serem adaptadas, aí os códigos precisam ser reeditados. Então, a gente falou aqui, né, que os códigos envelhecem e quando não existe mais condições de que haja construções jurídicas em cima dele, eles precisam ser modificados. Boa parte dos códigos antigos, eles eram simplesmente uma compilação dos costumes vigentes daquela sociedade. Então,
não eram como a gente faz hoje. A gente monta uma assembleia e essa assembleia vai e define um texto único, uma lei própria para determinado assunto. Os códigos antigos, eles usavam muito, existia uma sentença. Então, um cidadão estava vendendo 2 cabritos e queria comprar uma vaca. Aí fazia, olha, eu vendo, eu dou os meus 2 cabritos pela sua vaca. Aí o rapaz estava querendo vender a vaca e fazia, eu não concordo. Eu quero mais do que 2 cabritos. Não concordo com isso, não. Eu quero cabrito, eu quero sua vaca. Meus cabritos têm muita carne. Passava um pretor. Aí o pretor definia, pesava. Ou então coisas mais rotineiras, né? Do dia a dia. Quanto tempo a carroça podia ficar estacionada na beira do mercado, como a gente tem hoje. Não é carroça, mas são caminhões. Caminhões de carga e descarga só podem ficar naquele determinado horário. Horários de pico não é permitido estacionamento de carga e descarga em locais de muita movimentação. Então, eram essas coisas do dia a dia que eram registradas, certo? Então, só descarregava durante a noite. Colocava lá as carroças só poderiam deixar seus produtos de madrugada. Ok? E dizia assim a primeira vez, o pretor não estaria ali, o pretoriano não estaria ali todo dia para dizer a mesma coisa e se registrava em algum lugar. Para que se evitasse também que vários pretores, pelo bem entendimento, criassem diversas leis sobre o mesmo assunto, se unificava com um entendimento único, geralmente do regente, e ele definia de uma vez por todas que hora ia haver a carga e a descarga das carroças, certo? Os principais códigos que a gente pode enunciar que tiveram grande relevância na história foi o Código de Hammurabi, que a gente já viu, certo? Em aulas passadas. A legislação mosaica, também, que a gente já teve uma pinceladazinha sobre esses 2 códigos no início da disciplina. Acrescentamos aqui, mas já falamos em algum momento, em alguma de nossas aulas também, sobre a lei das 12 tábuas. Algo novo é o código de Manu, ok? Lembram de Manu? Aquela dançarina do Faustão? Pronto, não era ela não, não era ela não. Tem nada a ver com ela. Tem nada a ver com essa moça. E o Alcorão, que por muito tempo, aí ainda hoje, né, é muito mal visto e interpretado pelas sociedades não muçulmanas. Porque todo terrorista do mundo que se preze, ele é muçulmano e prega o Alcorão nos seus ataques suicidas. E a gente, um pouquinho lá na frente, quando falar do Alcorão, a gente vai trazer todas essas perspectivas. Código de Hammurabi. Será que já... Sala. Pronto, tá completinha, né? Chegou mais ninguém não. Vamos voltar. Código de Hammurabi. Cidadão que queria unificar o império. Tinha muitas terras e queria dar queria fortalecer a organização e unificar o império. Então, que melhor forma de unificar do que juntar, unir a legislação em si, certo? Código de Hammurabi
idealizador do COB, né? Hammurabi. O código surgiu para que o forte, isso era o início do código, né? Então ele trazia essa concepção. Hammurabi ele foi reconhecido como um homem justo e dizia que o código surgiu para que o forte não oprima o fraco. Para que o forte não oprima o fraco, para fazer justiça ao órfão e à viúva, para proclamar o direito no país em Babel. Logo ali, cedinho, 2000 anos antes de Cristo. Então, desde antes de Cristo, há 2000 anos atrás, já existia um senhor que pensava em proteger o órfão, a viúva, a fazer justiça e a unificar o Estado. Na época, foi uma tremenda evolução, né? 2000 anos, vejam, antes de Cristo. A gente colocou aqui já, né, que o objetivo de tentar unificar o Estado, separou o ordenamento jurídico da moral e da religião, que isso, né, perdurou por muito tempo. Então, todo mundo que queria dominar o povo, ele sempre vinculava a norma jurídica à religião, para que essa norma não sofresse contestação, né? Para que essa norma não sofresse contestação. Ó, se vinha de Deus, independente de onde ele fosse, se vinha de Deus, pai, era para receber, viu? Se não obedecer, o fogo da morte, o fogo do inferno está logo ali, esperando por nós. Então, por muito tempo, a gente vê isso até aqui na nossa Idade Média, onde a igreja tinha muita força com relação a isso. Ela é que praticamente ditava todas as normas vigentes, dando inclusive poderes aos soberanos, né, como sendo divindades, para que essas divindades não pudessem ser questionadas, né? Palavra de rei não volta atrás. E Hammurabi, já naquela época, já fazia essa separação, já separava o ordenamento jurídico da religião e da moral. Não era apenas uma compilação de costumes. Outro ponto que é importante que a gente coloque, ele não era simplesmente uma compilação de costumes, ele possuía uma gama de assuntos. Nele tinha sentenças de crimes, questões de matéria patrimonial, familiar, sucessões, obrigações, salários, normas especiais sobre os direitos e deveres de algumas classes profissionais, regulava inclusive a posse de escravos. Outra coisa também que ficou muito marcada no Código de Hammurabi é porque... É porque ele trazia a lei do talião, pena de talião. Eu entendo que pela época, a humanidade não era tão evoluída como é hoje e precisava realmente de uma mão forte, de uma postura mais próxima daquela evolução moral e cultural que se tinha. Então, a lei do talião era olho por olho, dente por dente. O indivíduo que roubasse teria a mão decepada. Aquele que matasse a uma tribo, aquela tribo, veja como era antes de talião. Como é que eles se organizavam. Tem duas famílias. Família Esporte, família Santa Cruz. Então, se alguém da família do Santa Cruz matasse
um membro do esporte, o esporte escolheria daquela família quem iria morrer. Já Talião, negócio mais organizado, mais centrado, dizia, ó, tá certo, ó, quem matou é que deve morrer. Não é para escolher a rainha da tribo, não, para poder matar ela, não. Quem vai morrer é quem matou. Então, o Código de Hammurabi ele é muito mais comentado com relação a isso. Que é a lei do olho por olho e dente por dente. Existem códigos mais antigos do que o Talião? Existem. Mesmo sendo ele considerado um dos mais antigos, né? Ele não é o mais antigo, mas ele não é mais antigo porque tem o de Ur-Nammu, que é um pouco mais antigo, né? Não, 2050 é mais próximo, né? Mais novo, novinho, 50 anos. Há códigos mais antigos, como o código de Lipit-Star, de Sim, olha aí, escrito em sumério, foi uma legislação anterior à de Hammurabi, mas ela não teve tanta expressividade como ele teve, porque esse código era realmente um código de registro. Na verdade, não era um código, era um registro de sentenças e de costumes. Hammurabi, ele já tenta trazer algo novo, ele tenta, além dessa questão de separar o ordenamento jurídico da religião, ele instituía certas regras. Ele atendia mais os preceitos da sociedade naquele momento. Código mais antigo encontrado é o de Ur-Nammu, aproximadamente 2050 a.C., terceira dinastia de Ur, que definia pagamento em dinheiro como pena, a multa. Então veja que o tal do imposto e a multa não é algo recente, né? Faz tempo que o povo já pensa e entende que o que cai no bolso, o que fere no bolso, é onde o povo realmente sente. Legislação mosaica. Isso aqui também a gente já viu, mas vamos esmiuçar um pouquinho mais o que vem a ser a legislação mosaica. Temos Moisés, certo? Viveu há 12 séculos antes de Cristo. Trazia uma visão humanitária, mesmo aceitando a lei italiana. Então, Moisés ainda aceitava o olho por olho e dente por dente. Mas o que é interessante dessa história? Moisés, Muhammad, quando tinha 23 anos, estava dormindo numa caverna. Foi acordado pelo anjo Gabriel. Deixa eu ver se temos mais pessoas aqui querendo entrar na nossa sala. Tem, a Graciane entrando, chegando. Muhammad, Moisés, quando tinha 20 e poucos anos, 23 anos, 20 anos, ele foi acordado pelo anjo Gabriel. E o anjo Gabriel chegou para ele e fez, recite. Olha, né? Ah, não é aqui não, mas na frente, quando ele vai falar do Alcorão. Muhammad ainda não. Deixa Moisés quieto. Lei mosaica. Definia, né? Uma das coisas mais interessantes dele é que ele era dividiu o texto em alguns livros, sendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que a gente pode entender que foi inserido na nossa lei cristã como o Antigo Testamento.
tem por base mais importante o Decálogo, que foi os 10 mandamentos, aonde Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai. Previa assistência especial para as viúvas e para os órfãos. Tá ok? Essa parte daqui foi encaminhada, foi conduzida para a Bíblia, né? O nosso livro sagrado do cristianismo. Mas foi o nosso amigo Moisés, sim, foi que ele recitou, né? Foi abençoado aí foi abençoado. Depois foi que veio Jesus e, segundo os muçulmanos, era um simples profeta, como Moisés foi, mas foi Moisés mesmo, foi. Moisés acordou, um anjo acordou Moisés, Gabriel, anjo Gabriel, que é o mesmo anjo que avisou a Maria que Jesus estava vindo, e fez recite, né? Recite. Aí o pobrezinho de Moisés recitou todo o Alcorão. Passou 20 anos recitando o Alcorão, e esse Alcorão foi registrado. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Saindo de um pouco da lei mosaica, a gente vê aqui a lei das 12 tábuas. Que foi isso? A lei das 12 tábuas. Roma tinha aquele tratamento, né, bem humanizado, aonde os pais podiam matar os filhos, aonde as mulheres, né, não tinham alma, e era uma evolução natural da espécie humana, aonde o homem era superior a todos esses outros itens, aos escravos, às mulheres, ao restante da plebe. Só que quem sustenta, na verdade, boa parte dos governos é o comércio. E quem fazia esse comércio em Roma eram a classe plebeia. E os plebeus começaram a querer reivindicar uma participação. Vocês falam aí de leis, né? Falam aí da polis. A gente quer participar desse processo. A gente é que ajuda aqui, está vendendo, está contribuindo, está fazendo a cidade sobreviver. Então, depois de 10 anos de reivindicações, os romanos, né, decidiram inserir alguma coisa sobre os plebeus dentro do seu ordenamento. Foram escolhidos 10 membros. Esses membros eram chamados de decêmviros. Olha, pai, isso não. Como é o seu nome, né? Eu sou o primeiro decêmviro. Era uma moral retada. Então, surgiu da luta de classes dos plebeus, buscavam a segurança jurídica. Veja como a segurança jurídica ela é importante historicamente. Com a codificação das instituições, eles queriam ter uma certa tranquilidade para trabalhar e negociar. Aí é onde entrava também aquela segunda intenção, né? Igualdade de direitos entre as classes sociais. Era o movimento dos sem-teto lá, né? Dos comerciantes lá da Roma Antiga. Foram 10 anos de reivindicações. Foi construído por 10 membros dos romanos. Nenhum deles era plebeu. Era querer colocar um analfabeto para construir as leis. Então não era permitido. Algum dos absurdos, para nós, hoje em dia, era lícito para eles. Então, dentre as colocações
que existia lá na lei das 12 tábuas, que era lícito matar os que nascem monstruosos, aquela ideia da perfeição, né, que eles pregavam muito, e também também tinha o cunho econômico da coisa, né? Ora, se nasceu um filho, vamos dizer assim, com algum tipo de retardo, com algum tipo de anomalia, esse filho não iria produzir. Os gastos com ele iam ser muito elevados. Um espartano monstruoso não serviria para a guerra. Então, se permitia, na época, matar aqueles filhos, né, aquelas crianças que nascessem com alguma deformidade. Também era lícito ao pai e à mãe banir, vender e matar os próprios filhos. Então a gente começa a compreender como é que as coisas, né? Graças a Deus que as coisas evoluíram. Imagine viver numa época onde os filhos que nascessem com deficiência era lícito matá-los. O pai tinha total poder sobre os filhos. Podia banir, podia vender, podia matar. Então, ainda bem que o nosso ordenamento jurídico, que a sociedade evoluiu. Você imagina encontrar hoje no Código Penal lícito ao pai e à mãe banir, vender e matar os próprios filhos. É o que nem se cogita uma interpretação dessa. Essa lei das 12 tábuas, ela não foi encontrada, ela não existe para ser vista, estudada, ou coisa e tal. Se entende, alguns pesquisadores, eles acham que elas foram escritas em tábuas de cera. Outros, pelo costume da época, elas foram escritas em tábuas de bronze. Mas, até agora, né, não foram encontradas. Código de Manu. Lembra que a gente falou de pobrezinha de Manu lá na frente? Isso aqui é indiano. O Código de Manu é um código indiano. Significa, né, paz da humanidade. Manu não era uma pessoa específica, mas um conjunto de pessoas. Em alguns contos, né, dizem que teve o primeiro dilúvio e foi reunido os 7 homens mais sábios da humanidade para salvá-los. Esses 7 homens eram os Manu. E em outros pontos, Manu era o filho da deusa Shiva, que deu origem a toda a humanidade. Mas nunca nessa perspectiva de apenas uma entidade. Eram várias entidades que geraram a humanidade, e o Código de Manu, também alguns pesquisadores entendem que foi, na verdade, uma jogada religiosa, aonde a casta, né, mais importante da Índia são os Brahmani. Então, os Brahmani disseram que o código era de Manu, onde eles definiam um monte de regras. Esse monte de regras sempre tendia, né, à supremacia do Brahmani. Então, entende-se que a construção dele foi, na verdade, uma jogada religiosa para continuar a classe sacerdotal a permanecer no controle da sociedade. Escrito em sânscrito, elaborado entre o século II
antes de Cristo e o século II depois de Cristo. Então, aí tem um intervalozinho de 400 anos, aonde não é preciso essa sua codificação. Aí vem, atribuir a origem divina ao direito. Lembra-se que a gente comentou logo no começo da aula, que colocava que o direito, né, o ordenamento jurídico, ele deveria estar associado a uma divindade, para que não houvesse questionamento, nem dúvidas com relação à aplicação e à aceitação daquela legislação. Respeito à sua efetividade, pois seria acatado pela fé, né? Então, fé é aquilo que a gente não vê, não sente, não toca, só acredita. Então, por ser de cunho extremamente religioso, ele trazia aspectos da religião, da moral e da política. Entendiam que a coação e o castigo eram essenciais, necessários para manter a ordem na sociedade. Então, ainda nesse período, não sei porquê, né? É necessária a força e a coação contra as pessoas para que elas possam conviver em sociedade. Aí, veja, é um princípio do nosso direito. A lei, para ser lei, ela precisa ter o princípio de coação. O Estado tem que impor a coercitividade em seu ordenamento jurídico. E isso a gente não evoluiu muito. Continua caminhando a passos lentos. Elaboração, né? Foi elaborado pela Caixa dos Brahmani, certo? Que garantiu o controle social por essa casta. Os Brahmani, eles tinham uma autoridade tão incrível que um dos exemplos que é colocado é o seguinte: se uma pessoa achar um tesouro, se for de uma casta mais simples, 5 a 6% fica com esse cidadão e o restante vai para o Brahmani, vai para o governo, né? Se o rei, né, o sultão, encontrar o tesouro, 50% é do rei e 50% do Brahmani. Se um Brahmani achar um tesouro, o tesouro todo é dele. Ele não divide com ninguém. Para ter uma ideia do quanto essa casta é poderosa, né, e rica dentro do continente indiano. A Globo, em algumas novelas, explorou muito isso, né? O Brahmani, o filho do Brahmani, Lima Duarte era um Brahmani. Então vamos lá. O que é que ele era? Era um código injusto, não era claro, porque trazia muita ideia do cunho religioso e trazia muito artificialismo, muitas figuras de linguagem, né? Porque tinha que dar esse caráter divino e maravilhoso ao código de Manu. Vamos lá. Ao Corão. Recitação. Aí o anjo se agarrou com Moisés e disse: fala, Moisés, fala, desgraçado. E recitou todo o Alcorão para Moisés, e Moisés teve que decorar todos os 626.236 versículos. Haja memória. Ó, se não for com a graça divina, o cara não lembra nem do próprio telefone. Mas Moisés conseguiu decorar 6.236 versículos, que a gente está vendo aqui no cantinho de baixo. 114 capítulos com 6.236 versículos. Início do século VII.
é o livro religioso e jurídico dos muçulmanos. Foi ditado por Deus a Moisés. É essencialmente religioso e seu lema principal é: Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. Entendem que Jesus também era um profeta de Deus, mas que foi Moisés que recebeu as orientações precisas e únicas do Deus Supremo. O tempo foi passando e, na verdade, ele se mostrou insuficiente na prática do dia a dia, na prática como código jurídico, propriamente dito. E ele viveu todo esse tempo, ainda é empregado e utilizado em alguns estados, como Arábia Saudita e Irã, mas tem várias colocações para que ele possa ainda ser utilizado. Porque é que ele tinha um grande problema. Ora, se o Alcorão foi recitado, foi ditado por Deus, o único realmente que pode mudar o Alcorão é o próprio Deus. Olha, se Deus ditou, menino Traquino, ditou para Moisés todo o Alcorão, só Deus pode modificar. Mas as controvérsias que existem dentro do próprio livro, para que pudessem ser empregados ser usados no dia a dia, na prática jurídica, ele sofreu vários cortes. E não eram cortes, era uma lei que era imposta junto com a outra para que ambas se anulassem, que algumas colocações fossem vistas apenas como se fossem de cunho moral, para que não houvesse tanto problema, tanta discussão. Recursos, alguns recursos lógicos e sociológicos para que ele pudesse ser empregado. Ainda em vigor em alguns estados, na Arábia Saudita e Irã, penas severas ao jogo, à bebida e ao roubo. O interessante, do árabe, do muçulmano, que segue o Alcorão, é que eles não cobram juros em suas negociações. Geralmente a negociação é feita em dinheiro e eles não cobram juros, porque juros no mundo capitalista é uma forma, é uma forma praticamente escondida de se ganhar dinheiro em cima daquele que se está vendendo. É o que a gente vê hoje em cartão de crédito. Não, olha, você compra aqui, divide no cartão, o valor é tanto. Mas é tanto, quando você passa o cartão, é tanto mais um. Mas esse um é o quê? Não é juros. Então, eles entendem que os juros é uma forma de ludibriar, é uma forma de enganar. Agora eles cobram, olha, eu vou cobrar R$10, que é o meu lucro. As penas são severas com relação ao jogo, bebida e roubo. As mulheres ainda têm uma condição inferior ao homem, no Alcorão. Ele é dividido em suras, certo? Em temas, organizado por temas. É divididos em suras que são organizadas por temas. Possui 114 capítulos, 6.236 versículos. Não prega violência, como se previa, como se achava quando aconteceu os primeiros atentados terroristas, que eles eram muçulmanos. Uma das coisas mais severas que eles têm é a seguinte colocação: voltando a câmera aqui para mim. Então, o que é que ele diz, na verdade? Ele fala o seguinte: nós temos que usar todos os recursos para trazer as pessoas para a nossa religião, para o nosso lado. Então, nós vamos lá primeiro e vamos convencê-las para que elas venham. Isso era parte do Alcorão, no início
né? Lá no começo, né, aquele século II depois de Cristo, aquela coisa assim. Por que disso? Porque ainda se vivia muito na barbárie, ainda se vivia muito na conquista de território através da guerra, da força, da violência. Então, primeiro, tentemos convencer os outros a virem à nossa religião. Primeiro ponto, tentar convencer, deu certo, não deu certo, eles não abriram mão dessa perspectiva. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar comprar essa confiança. Então, eles tinham a perspectiva de pagar para que a pessoa, né, no lugar de invadir, de destruir, de ter guerra, não, vamos pagar para que a gente tenha uma convivência mais pacífica, vamos negociar, você vende algumas coisas para mim, eu vendo algumas coisas para você, e aí a gente fica tudo na paz. Não deu certo, o pessoal não quer negociar com a gente. E aí, o que é que a gente faz? A gente já tentou conversar, já tentou negociar. Se eles não querem, aí a gente mata, né? Então, infelizmente, todos os recursos foram utilizados e já que ninguém aceitou, então vamos matar, né? Pronto. Então, é o que o Alcorão traz, mas isso é percebido e entendido como se fosse na sua evolução histórica, no começo do mundo, como ele é contado hoje, né? Com a contagem que ele tem hoje depois de Cristo. Porque era uma época de barbárie, era uma época de conquista através da força. Então, ele traz essas perspectivas. Mas boa parte dele não traz essa questão, né, de violência e de agressividade. Pelo contrário, como a ideia também era humanista, não pregava o maltratar as mulheres. Até ele preconiza, o homem pode ter tantas mulheres quantas a que ele quiser, contanto que todas elas vivam bem e nada lhes falte. Mesmo aceitando a poligamia, mesmo ainda entendendo que a mulher tem uma posição inferior ao homem, eles preferem muito mais o contato entre si, né? Então as formas de carinho são muito mais expressivas entre os homens do que com relação às mulheres. Na Alemanha, há um tempo atrás, não muito tempo também, alguns anos, né, por causa da imigração, tinha casos realmente de que ainda há o dote, né, se você quiser casar com uma moça, você tem que pagar por ela, tem o dote, e os pais ainda tem, não fala da burca, que a mulher tem que estar toda coberta, fala que a mulher tem que se vestir de forma a não provocar, né, a libido nos outros homens, ele coloca isso. Então, mas ainda tem a ideia de que o pai, né, de que o filho masculino, o filho homem, ele é muito mais bem tratado, ele é realmente visto como um sucessor, e a mulher ainda naquela posição submissa de só procriar, né? E aí a gente segue. Deixa eu voltar para lá. Para que ele entenda, para que eu possa trazer para vocês que aqui ele traz mais alguma coisa. Sim, eita, foi demais. Alguns tópicos que tem no Alcorão. O meu povo, meu povo, sede justos na medida e no peso, e em nada lesai os outros, e não corrompais a terra. Então veja que ele já trazia essa perspectiva, né, a perspectiva ambiental mesmo. O cuidado que era o cuidado de não lesar os outros e de não poluir nem destruir a natureza. Deus não muda o destino de um povo até que o povo mude o que tem na própria alma, né? Até que o povo mude o que tem na alma. Eu trouxe esse tema
foi um tópico que eu achei interessante, né, que me lembrou um comentário do Mandetta, né, o ex-ministro da Saúde, que ele diz, olha, nós não mais teremos uma vida normal. Então, nós tínhamos uma vida antes da pandemia e depois da pandemia teremos outro tipo de vida. Então, eu achei interessante, né? Porque eu mesmo não me despedi da minha. O que eu achava que era a vida normal, eu não me despedi dela. Tenho saudade dela, mas não me despedi dela. Eu acho que é só por essa questão. Mas a gente vai ter uma sociedade, vamos dizer assim, mais preocupada, né, com a higiene, mais compromissada, pelo menos é o que eu espero. A gente vê aí tantas e tantas empresas doando para hospitais de campanha. Quer queira, quer não, me pergunta onde é que estavam essas empresas antes. Mas vamos lá. Então, Deus não muda o destino de um povo, até que o povo mude o que tem na alma. Eu acho que é um tópico do Alcorão que a gente tem que levar. Primeiros códigos modernos, né? A gente saiu dos códigos antigos e agora a gente entra nessa nova perspectiva. Código Civil da Prússia, Código de Napoleão e o Código Civil da Áustria. Código Civil da Prússia, primeiro processo codificador, formulado em base científica, entrou em vigor em 1 de 6 de 1794, a pedido de Frederico I. Houve, antes, algumas colocações, houve algumas... também não surgiu do nada, né? Teve seus anteprojetos, ok? Contou com a participação de muitos juristas, especialistas em direito romano. Então, a gente vê aí que os romanos tiveram uma contribuição gigantesca no mundo do direito, em todo o planeta, e também alguns conhecedores da doutrina do direito natural. Agora aqui, Código de Napoleão. Coitado. Vamos lá. Código de Napoleão. Às vezes, a gente fica entendendo de que por ser Napoleão por ser quem foi, né, ele criou um código, na verdade, era voltado para a guerra, né? É o primeiro preconceito que a gente tem, que Napoleão construiu um código para a guerra, para querer dominar o mundo, né? Tão cruel e mal quanto Hitler foi, aquela coisa toda. Mas vamos estudar um pouquinho, né? Ter uma noçãozinha do Código de Napoleão, para ter realmente essa perspectiva ou tirar, né, esse preconceito que, quando a gente inicia no mundo do direito, a gente tem do Código de Napoleão. Ele foi inicialmente pensado, né, em 1800, começou a ser construído em 1800 e entrou em vigor em 1804. Na verdade, a França vivia um escarcéu de codificação. Várias legislações, cada parte da França cumpria um determinado tipo de ordenamento jurídico. Então, uns iam pela legislação, os outros iam pelo costume, né? Uns usavam direito comparado. Então, era uma confusão que nem os próprios romanos, nem os próprios franceses, seus juristas e magistrados, aonde a jurisprudência
era muito forte, muito forte. Então, para cada juiz entendia e empregava a lei conforme o seu desejo. E Napoleão mudou isso, né? Napoleão mudou isso. Veio com a ideia e com o desejo nacional de trazer segurança jurídica ao país, onde ele unificava, né, e ordenava a legislação. Surgiu o desejo nacional, pois a França possuía um ordenamento diversificado, né? Cada parte da França atendia de uma forma. Então, o próprio advogado, nenhum jurista, nenhum legislador francês, nessa época, ele poderia ter conhecimento profundo em determinado tema. Porque cada canto era de um jeito. Foi realmente influenciado pela Revolução Francesa, né, e pelo movimento do Iluminismo, e tendo Napoleão Bonaparte subido ao poder. É considerado um marco na era das codificações, tanto pelo valor histórico como pelo valor intrínseco. Então, ele traz um conjunto, um conjunto científico, né? Aquele apurado científico, a técnica que foi usada, foi muito bem escrito, muito bem estudado, e ele virou um marco. Então, o marco da codificação no mundo moderno é o Código de Napoleão. Então, foi Napoleão que deu esse pontapé inicial, para que todas as demais nações pensassem em unificar as suas leis. Napoleão, ele próprio, participou de muitas discussões, certo? Acompanhou de perto a construção do Código. E nessas discussões, palavras frequentes dele eram justamente os questionamentos. Se aquele tópico, né, se aquela lei era justa e se era útil. Então, trazia esse valor, né? Esse valor. Ele podia estar querendo dominar o mundo, mas para os franceses, ele queria um melhor governo que pudesse dar. Possuía uma técnica apurada, um conteúdo moderno e científico. Essa importância e essa riqueza na sua construção influenciou vários países do mundo. Então, Mônaco, alguns países, inclusive, mudaram pouca coisa. Pegaram o código, implementaram em seu país e mudaram pouquíssima coisa dele. Então, Mônaco, né, veja, já em 1818, a Bolívia também foi influenciada pelo Código de Napoleão. Em 1930, a Romênia, em 64, ainda Escócia, Filipinas, Holanda e Japão. Então, todos esses países usaram o Código de Napoleão como inspiração, como modelo a ser seguido. Sua importância no ordenamento jurídico francês não é só explicada pela riqueza da lei propriamente dita, mas pelo seu valor cultural. Conseguiu unificar o direito francês, só que tinha um problemazinho. Como os magistrados da época tinham muita autoridade, a jurisprudência era muito utilizada. Por ser o direito, o ordenamento fragilizado, né? Ou melhor, não era nem fragilizado, era estratificado, ramificado. Então, os magistrados tentaram, né, queriam ter a mesma autoridade que tinham antes. E, mesmo com a existência do código, fazer as legislações do jeito que queriam. Então, o código existia,
mas cada magistrado queria trazer a sua ramificação, queria trazer o seu entendimento. Se assim ocorresse, o código perderia novamente a sua importância. Não é nem a importância em si, mas a finalidade de sua construção. Daí, outras ramificações, outros entendimentos, terminaria descaracterizando ele e a França voltaria a seu estado de balbúrdia jurídica que acontecia. Então, o que é que Napoleão fez? Napoleão disse, chame os advogados, porque os juízes querem destruir o meu código. Essa primeira impressão traz a ideia de que ele era aquele homem de guerra, que queria destruir tudo, né? Mas não, era para proteger realmente o que o código, a pretensão que um código tem. Por isso, Napoleão juntou os advogados, criou a OAB francesa e surgiu, né, fundou, incentivou a fundação da Escola da Exegese, que pensava o seguinte: a lei compreende tudo. A gente já estudou isso. Então, nada além do que a lei. Para hoje, a gente entende que tem que haver, dentro do princípio da hermenêutica, a interpretação da lei. Tem que haver a interpretação da lei. Por quê? Essa interpretação de que o jurista, de que a sociedade, ela precisa dessa interpretação. Porque a lei, ao ser criada, ela traz aquele seu caráter mais amplo. Então, o magistrado, ele vai adaptar a lei àquelas condições fatídicas e as mudanças que a sociedade provoca. Só que na época que o Código de Napoleão ele foi instituído, já havia uma balbúrdia no sistema jurídico. Então, o Código ele veio para tentar dar uma estabilidade, dar uma segurança jurídica. E era o que ele queria. Ele queria proteger esse código, para que esse código não fosse pervertido por interpretações de tantas outras. Montou a OAB, né? Ajudou a fundar a Escola da Exegese, e que entendia que tudo estava compreendido na lei. Alguns advogados já colocavam da seguinte forma: não conheço o Código Civil, só ensino o Código de Napoleão. Que Código de Napoleão era o Código Civil. Mas o que é que ele colocava? Que aquelas legislações que estavam dispersas, que estavam soltas em vários locais dentro da França, já não interessavam mais. Interessava realmente era ver o código, ver o que ele estava escrito e cumprir o que ele estava escrito. Era só isso que ele pretendia. Não só a importância do Código de Napoleão não é só vista por mim, mas também por outros pensadores, como o nosso Miguel Reale. Então, veja a importância que o código tem para o mundo, né, para a história, né? Para a história propriamente dita. Miguel Reale comentou: pode considerar-se pacífico o reconhecimento de que, mudar aqui, trazer aqui meu apontador, pode-se considerar-se pacífico o reconhecimento de que com o Código Civil de Napoleão, que tem começo. Veja como Miguel Reale traz a interpretação do Código de Napoleão. Tem começo a ciência jurídica moderna, caracterizada, sobretudo, pela unidade sistemática e o rigor técnico formal de seus dispositivos.
Então, a ciência jurídica moderna, ela teve seu marco com o Código de Napoleão. Temos aí 200 e poucos anos de ciência. Foi um motivo de grande orgulho para Napoleão. Napoleão, muito satisfeito com essa colocação, com essa construção que ele fez, chegou a dizer o seguinte: minha glória não é ter vencido 40 batalhas. Waterloo apagaria a lembrança de tantas vitórias. Waterloo foi aquela batalha que ele tentou implementar contra a Rússia, que terminou perdendo um absurdo do seu exército, que os russos, né, toda vez que se afastavam e entravam para dentro do país, saíam destruindo o que fontes d'água, suprimentos. Napoleão foi pelo orgulho, né? Entrou nessa batalha pelo orgulho e pensou pouco, certo? Pensou pouco. Aí é o que ele coloca, né? A batalha de Waterloo apagará a lembrança de tantas vitórias. Agora, o que nada ofuscará, o que viverá eternamente é o meu Código Civil. Então, realmente, ele se sentia orgulhoso dessa construção. Não é para menos, né? Que ela virou o marco de início da ciência jurídica moderna. Como era de se esperar, críticas também vieram desse código. E a gente vamos citar aqui primeiro Joseph Charmont. Ele dizia que era o código do patrão, do credor e do proprietário. Edmond Picard era a epopeia burguesa do direito. Outros chegaram a comentar que era o código dos ricos, né? Era um código para os ricos. Interessante. O Código de Napoleão, ele foi sofrendo modificações para atender aquela necessidade da evolução social, mas hoje em dia ainda é empregado na França, com suas devidas, né, com suas ricas modificações, mas ainda é empregado na França. Ok? Vamos seguir para o próximo tópico. Próximo código. Código Civil da Áustria. É interessante trazer o Código da Áustria, porque ele não acompanhou, né, a ideia de Napoleão. Ele foi baseado mais nas ideias de Kant. E Francisco Seiler foi o seu principal mentor. Possuía uma índole individualista e consagrou a igualdade de liberdade para todos. Então, como era vindo das obras de Kant, ele dizia que, independente do sexo, da classe social, né, independente da classe operária que era, todos tinham igual liberdade, todos eram iguais perante a lei. Tentava igualar todas as classes. Ok? Reconheceu que todos os homens possuíam direitos inatos, né? Direito naturalista, e deveriam ser considerados como pessoas. Interessante isso, né? Porque essa ideia, né, de ser considerado pessoa, de ser considerado gente, isso é tão antiga, tão remota, e a gente ainda briga para que isso aconteça no nosso dia a dia, que as pessoas sejam reconhecidas pelo que elas são,
tenham direitos, né, no momento em que nascem. Então, é uma luta antiga, certo? 1812. Baseado nos costumes germânicos, era contra, não é contar não, viu? Era contra as ideias iluministas. É interessante trazer, mesmo trazendo essas perspectivas aqui de igualdade e liberdade, mas ele não seguia o Código de Napoleão. Nosso Código Civil, né? Código Civil brasileiro, essa maravilha. Nosso primeiro código foi aprovado, promulgado em 1 de janeiro de 1916 e entrou em vigor em 1 de janeiro de 1917, um ano depois. Foi do jurista Teixeira de Freitas o primeiro a elaborar o anteprojeto do Código. Após organizar a consolidação das leis civis, Teixeira de Freitas iniciou o preparo do anteprojeto, reunindo 4.908 artigos. A ideia dele, de Teixeira, era tentar unificar o Código Civil com o Código Comercial. Então, quando ele começou a estudar os ordenamentos daqui, ele queria que fosse uma coisa só, tentava unificar os dois campos. E, por muitos anos, isso não foi aceito pelo governo brasileiro. Tá ok? Aqui, né? Teixeira de Freitas percebeu a necessidade de unificar o direito civil e o comercial. Como sua proposta não foi aceita, ele abandonou o projeto de construir o Código Civil. Então, ficamos órfãos por um período. Pela qualidade técnica, né, que foi colocada no texto por Teixeira de Freitas, o nosso anteprojeto foi utilizado na Argentina, preparado por Dalmácio Velez Sarsfield, joia? Eu acho que é assim, joia? Então, ele serviu, o nosso primeiro código, ele serviu como esboço para o Código Civil argentino. Trabalhos não pararam, foram dando continuidade ao projeto. Nabuco de Araújo deu continuidade a esses trabalhos e intitulou Apontamentos de um Projeto de Código Civil Brasileiro. Mas também não concluiu o projeto porque faleceu. Difícil sair, pense num códigozinho difícil para sair. Já em 1878, erro do digitador, Felício dos Santos entregou ao governo o código pronto. Então, Felício dos Santos conseguiu concluir o projeto, pegou o novo Código Civil Brasileiro e fez, está aqui, está pronto, não tenho mais o que fazer. Infelizmente, devido à proclamação da República e todas as mudanças que vieram com ela, esse projeto também não foi aceito. Foi descartado. Passou-se mais 2 anos, Coelho Rodrigues recebeu a maravilhosa tarefa de construir um anteprojeto que, concluído, também foi rejeitado. Só que não foi por morte de ninguém, né? Mas o legislativo colocou tanta, né? Queria colocar tanta dificuldade que ele tentou mudar ele de tantas formas que ele também não foi aceito.
foi acusado de ter pouca originalidade e que não expressava a realidade nacional. Mas ele sofreu por causa disso. Foi tentado colocar tantas modificações que ele perdeu realmente sua característica. O anteprojeto se tornou... Volta. O anteprojeto se tornou lei. A Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Então, vamos aqui, mais 26 anos. Primeiro Código Civil Brasileiro. Foi de autoria de Clovis Bevilacqua. Então, nosso código, o primeiro Código Brasileiro, ele foi, né, promulgado em 1º de janeiro de 1916, pela Lei 3.071. Ok? Também considerado de alto nível científico e técnico, sendo incluído entre os principais códigos do início do século. Consagrou o individualismo jurídico, sofreu a influência das codificações francesas. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Codificações francesas. O nosso primeiro Código Civil, ele teve influência do Código de Napoleão. Então, antes de criticar nosso amigo Baixinho, lá da França, lembrar que o nosso código, nossa legislação, nosso ordenamento também sofreu influência dele. Em 1941, então, vamos voltar aqui um pouquinho. O nosso primeiro código foi em 1916. Passou-se mais ou menos, né, uns 20, 25, 20... Cadê a conta? 16, 24 anos. 24? É. 24 anos. Anteprojeto do Código das Obrigações, que teve por autores os juristas Arocimbo Nonato, olha, pai, Hahnemann Guimarães e Filadelfo Azevedo como seus criadores. Seguindo. Etapa final. Em 1969, alguém conhece esse cidadão aqui? Miguel Reale. Alguém já ouviu falar dele? Miguel Reale. 69. O governo federal convidou o professor Miguel Reale para assumir a coordenação geral da comissão encarregada de elaborar o anteprojeto do Código Civil, que viria efetivamente a substituir o Código de Bevilacqua. Não gosto não de marcar, de riscar não. Parece que eu estou riscando a ideia. Melhor ficar aqui de longe. Pronto. Miguel Reale, esse jurista que tanto nos acompanha em nossos estudos, ele é o idealizador, né, o coordenador geral do código que a gente tem hoje. Do Código Civil que a gente tem hoje. Esse é o pai, viu? Não é o filho, não. Infelizmente, perdemos já a companhia desse ilustre pensador e jurisconsulto. Ele não fez só o Código Civil. Então temos Carlos Moreira Alves,
participou da parte geral. Augustinho Neves de Arruda Alvim, diretor das obrigações. Cívio Marcondes, atividade negocial. Herbert chamou direito das coisas. Clóvis do Couto e Silva, direito de família. E Torquato Castro, direito das sucessões. Então, fiquem tranquilos, porque todos esses tópicos vocês vão estudar de forma minuciosa nessa etapa do curso que vocês abraçaram, certo? Então, temos tudo com relação a isso. Infelizmente, esse código, né, que começou a ser trabalhado em 1969, passou por uma longa tramitação, principalmente, né, decorrente da Constituição de 1988. Então, devido à Constituição, né, Assembleia Legislativa, Assembleia Constituinte que promulgou nossa Constituição Federal, o nosso Código Civil sofreu todas toda essa demora, né, para sua nova publicação. Ele foi publicado no dia 10 de janeiro de 2002 e entrou em vigor em 2003, um ano após. Na Câmara Federal, Ricardo Fiuza foi o seu revisor, e no Senado Federal foi o senador Josafá Marinho. Então, desde o início de quando começou a ser construído, 69, ele foi promulgado em 70, ou melhor, em 2002. 2002. Então, ele já nasceu aí com quase meio século de discussões, debates e coisa e tal. Tranquilo? Pessoas, fico satisfeito com a apresentação que tivemos hoje. Tudo que eu queria lhes colocar. Quero saber das senhoras que ouviram a minha ladainha infinita e sem fim, o que tem a colocar, suas perguntas, colocações, entendimentos, ou até certas perguntas como, por exemplo, professor, para que eu vou estudar isso? Para que eu vou estudar isso? Ok? Fico à disposição de vocês para esclarecimentos, perguntas e colocações. Hoje está todo mundo calado, ninguém quer perguntar nada, né, professor? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho meu microfone, meu som de retorno. Vê se, Lana. Pronto, pode dizer de novo. Eu estou dizendo, está todo mundo calado, não quer perguntar nada, né? Não sei o que. Não é. Olha, eu fiquei, foi triste, viu, no começo. Que eu estava só. Eu comecei só. Fiquei muito triste. Pensei que tinha sido abandonado. Aí falei, poxa. Mas ainda bem que vocês chegaram. Até para começar ficou difícil. Professor, na sua prova, você não perguntar aquelas leis todinhas, não, né, professor, da aula passada? Da aula? Por que não? Não faz parte, não, do processo? Pelo amor de Deus, tem muita lei, professor. Olha, minha cabecinha não entra aquilo, não. E, por favor, na sua prova, não faça aquele negócio de correlacionar boa sorte. Como é? A coisa com a coisa da esquerda. Horrível isso. Faça isso não, pelo amor de Deus. E sabe que vai bater isso com os códigos. Estou logo avisando, viu?
Uma coluna vai ser os códigos, esses agora que a gente estudou, e a próxima coluna vai ser o que mais ou menos um tópico de cada código. Professor, Boa sorte. difícil. Não entra na minha cabeça não, viu? Vai ser uma prova que vai valer 4.000 pontos. Não vou fazer feito, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares, Cabrá, Cabré, Cabril, Cabral, Cabru. Vou não. Vou nada. Faça isso não. É muito difícil. Vendo, nossa senhora. Vai ter que estar sempre dando uma olhadinha, né? Aprofundando um pouquinho a leitura. Né? Eu conversei com Carla também, para que vocês tenham acesso, né? A biblioteca virtual é interessante, que vocês peguem outro livro de introdução, né? E leiam também, para ir se acostumando com os conceitos. Eu sempre uso aqui, ou melhor, o que eu mais uso, não é o que eu sempre uso, né? Eu uso várias fontes. O que eu mais uso é a Introdução ao Estudo do Direito, de Paulo Nader. Né? Na biblioteca tem o livro atual dele. É interessante que vocês entrem na biblioteca virtual e baixem o livro para dar uma olhadinha, para ir se acostumando, né? Com a leitura, com o aprofundamento. Eu acho que hoje, né, depois de Miguel Reale, eu acho que Paulo Nader é aquele que mais traz, de forma mais didática, né? E mais poética, o mundo do direito. Então, dona Georgia, né? A gente viu, né, que o instrumento de aprendizado do estudante de direito são os livros. Não tem para onde. É o instrumento. O médico tem o estetoscópio, tem a máquina de raio-x, tem o bisturi, né? O fisioterapeuta tem as bolinhas. E do estudante de direito são os livros. Não tem para onde correr. Tem que... A minha prova foi fácil. Boa parte das pessoas já tiraram 800 pontos. Então, só precisam agora tirar mais praticamente 800. Numa prova que vai valer 4.000, eu tenho que caprichar, né? Eu tenho que caprichar. Então, vão dizer que eu sou um professor muito bonzinho, que eu não sirvo. Já tem muito assunto, viu? Eu estava ontem vendo, Ave Maria. Ah, não vi nada. E hoje mais... Olha, eu vou trazer ainda técnica jurídica. A próxima aula vai ser sobre validação e vigência da lei. Oxe, maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou economizando, estou terminando cedo hoje, porque teve pouca coisa para passar. Essa foi a 10ª o quê, professor? Esse se eu não me engano, é o 13º encontro. É o 13º encontro. Viu? Ué, então só falta uma 14º, não é isso? Nada. A gente começou o bimestre semana passada. A gente tem mais 8 aulas. 8 não. 8, 7. Tem mais 6 aulas ainda, 6 encontros. O bimestre, ele começou na 10ª, então, né? Porque a 9ª foi a revisão, né? Isso eu estava olhando ontem. Isso. Olha, Pela contagem de Carla, não, viu? Pela contagem de Carla, acho que começou semana passada. A contagem dela é diferente. Tem mais aulas, tem mais encontros. Nossa. É divertido. Começa a ler, no instante passa a pandemia. Você nem vai nem sentir. Agora isso é verdade. A gente esquece. É muito assunto, a gente esquece. O negócio é não entrar em pânico, certo? Agora ter uma disciplina em ler pelo menos 1 hora por dia. Okay? É verdade. Porque o que acontece? Quando a gente não tem a prática da leitura, a gente começa a ler praticamente 20 páginas por hora, né? Velocidade de 20 páginas, 25 páginas por hora. Quando a gente pega a prática, a gente começa a reduzir esse tempo. Ou melhor, desculpa, a gente começa 10 páginas por hora, vamos dizer assim. Vai pegando a prática e a quantidade de páginas vai aumentando dentro da hora. Então, quando você chegar a 25 páginas por hora
30 páginas por hora, você está num ritmo de leitura excelente. Quando você se acostumar com os termos, você vai começar a fazer uma leitura dinâmica. Então, você vai começar a entender o que a ideia do autor. Enquanto você não se acostumar com as palavras-chave técnicas do direito, você vai, né, pensando e remoendo cada palavra, cada termo diferente que você encontra. Quando você pega essa prática, aí é uma beleza. Aí você lê que parece estar conversando com o rapaz. Uma maravilha. E veja, para quem tem um ritmo de leitura de mestrado e doutorado, eles chegam a fazer quase 50, 60 páginas por hora. Ele chega a ler quase uma página por minuto. Mas aí é como se eu gosto de falar a frase, né? Aí é outro nível, né, professor? A gente chega, o caminho é esse. Lembra que no começo da aula de hoje a gente falou de perfectibilidade, a característica que o ser humano tem a necessidade que o ser humano tem sempre ser melhor e sempre estar se aperfeiçoando. É a palavra da aula de hoje, perfectibilidade. Tá ótimo, então, professor. É bom? Temos mais um mês, né? Foi prorrogado aí, mais um mês de aulas. Uhum. A secretaria antecipou o calendário escolar para as escolas públicas, o recesso escolar, né? A partir do dia 15, esse recesso escolar foi antecipado, mas a gente continua, tá ok? Tá certo. Então vamos se divertir. Nada de estar assistindo novela, vale a pena ver de novo, né? O Clone que está passando ali no canal Viva, não. Vai ter que ser, não é? Pronto, entre na biblioteca virtual, baixe o livro de Paulo Nader, ou outro livro que você queira de introdução e boa leitura. Boa leitura. Eu estou aqui para ser questionado, né? Para ser questionado. Não estou aqui para ensinar ninguém, não. Ok. Vamos lá. Tá bom, então, professor. Vou saindo aqui. Obrigada pela aula. Ok, boa amiga. noite. Boa noite. Até terça-feira que vem. Até terça. Tchau. Tchau, tchau. Meu celular está com tanto álcool, professor, que eu não consigo desligar ele, não. É sério, a tela não... Eu quero ver sexta. Quem é que vai ficar com essa quantidade de álcool todinha no corpo? Meu Deus. Eu quero ver sexta-feira. Quem é que vai chegar? Eita. É estudo para a introdução do direito de Paulo Nader, não é isso? Isso. Tá bom. Eu vou baixar, então. Tá ok. Tá bom. Obrigada, professor. Boa noite. Nada. Viu? Boa noite. Ao senhor, um abração. Obrigada. Bom descanso. Obrigado. A você também. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Posso encerrar aqui a gravação? Pessoal, boa noite, bons estudos e até outra oportunidade. Ok?